irmãos. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos aqui para mais uma live da Escola Bíblica Dominical, diretamente aqui da Congregação G2, Assembleia de Deus, Convenção Abril Lima. Desde já queremos informar os amados que o dirigente da Escola Dominical, o presbítero Elias Mourão, está ausente hoje porque ele está trabalhando, e dessa feita nós vamos direcionar essa live da Escola Bíblica Dominical. Mas para isso, enquanto você vai se organizando, vai se preparando para, junto conosco, aprendermos a palavra de Deus por mais uma lição bíblica maravilhosa, vamos entrar no deleite espiritual louvando e agradecendo a Deus por esse momento. Então vamos fazer a oração de abertura. Logo após, o jovem Aldemário Júnior ele vai louvar a Deus juntamente conosco através do cântico, para que possamos estarmos preparados para receber a palavra de Deus nesta manhã. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, neste momento estamos juntos aqui nesta manhã, Senhor, para juntos aprendermos a Tua santa e poderosa palavra. Em mais uma maravilhosa lição, Senhor, que Teu Espírito Santo, como professor supremo que Ele é, Senhor, nosso capacitador, Ele possa orientar cada um de nós que estamos aqui nesta mesa, para que nossos irmãos, nossas irmãs que estão em casa, possa mais uma vez, além de aprender a Tua palavra, ouvir a Tua voz, que assim será feita através da exposição e ministração dentro deste aprendizado, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, Aldemário Júnior, ele vai louvar a Deus e vamos estar num deleite espiritual louvando, e logo após faremos assim a apresentação da lição de hoje. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, nosso Deus. Como é bom estar num deleite espiritual, louvando e engrandecendo ao nome de Jesus. Meus queridos e minhas queridas irmãs, nesta manhã, mais uma vez, está dando a honra de estar conosco o nosso pastor coordenador da área aqui de GE, no bairro de Arthur 2, o pastor Luiz Sérgio, está aqui conosco mais uma vez. Mas também conosco, dando a honra, está aqui o nosso segundo dirigente da Escola Dominical aqui, G2, o diácono Edson Silva, está aqui à nossa direita. Como também está conosco o professor da Escola Dominical aqui de G2, o nosso professor Gicá, dando a honra também está conosco aqui nesta manhã. Dessa feita nós vamos fazer a apresentação da lição que vamos estudar a partir de agora. A lição de hoje é a lição de número 12, que tem como título a conduta do crente em relação à família. A verdade prática, o autor trouxe a seguinte expressão: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. A leitura diária tem a seguinte expressão para segunda-feira. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 24, que diz: Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Na terça-feira, para a meditação, foi Efésios capítulo 5, versículo 23, que diz: o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Já na quarta-feira, a nossa meditação está em Efésios capítulo 5, versículo 25, que diz: o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Na quinta-feira, o texto bíblico está em Gálatas capítulo 5, versículo 13, que diz: o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Já na sexta-feira, para nossa reflexão, está no Evangelho de Lucas capítulo 2, versículo 51, que diz: Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E encerrando o sábado, está em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada. O nosso objetivo geral, o autor colocou o seguinte: mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Já os objetivos específicos estão em 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. E terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. O ponto central da lição, o autor da lição colocou o seguinte: o relacionamento familiar é um projeto divino. Já o nosso primeiro tópico da lição vai falar sobre a conduta do crente como marido. Esse primeiro tópico o autor dividiu em 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai falar sobre o papel do marido como líder da família. O segundo subtópico, o amor como elemento primordial. E o terceiro subtópico desse primeiro ponto, o cuidado do marido para com a esposa. Já o segundo ponto da nossa lição, ou da lição deste domingo, é sobre a conduta da crente como esposa. Para esse segundo ponto da lição, também está em 3 subtópicos. O primeiro subtópico diz o conceito de submissão cristã. O segundo subtópico diz a condição da mulher cristã. E o terceiro e último subtópico desse segundo ponto, a reverência devida ao marido. E o terceiro e último ponto da lição de hoje vai falar sobre a conduta do crente como filho, também dividido em 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai falar sobre a responsabilidade dos pais. O segundo subtópico desse terceiro ponto vai falar sobre a conduta requerida dos filhos. E o terceiro subtópico vai falar sobre o mandamento com promessa. Então aqui está
os 3 pontos, né? E cada ponto desse também tem a síntese do ponto, né? A síntese do ponto primeiro, o autor colocou a seguinte citação: ao marido Deus elegeu a liderança do lar e o dever de amar sua esposa como verdadeiro altruísmo. Já a síntese do tópico 2, o autor colocou a seguinte citação: a esposa Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. E já a síntese do tópico 3, o autor colocou a seguinte expressão: aos pais Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos o dever de obedecer e honrá-los. E a leitura bíblica para a nossa meditação desta manhã encontra-se na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, como também no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Dessa feita, eu vou pedir, normalmente na escola dominical, a gente lê um versículo e a igreja lê o outro. Então, o nosso pastor coordenador Luiz Sérgio, ele vai fazer a leitura bíblica em classe, ele vai ler o primeiro versículo, e aí o diácono Edson, que é o segundo dirigente da escola dominical aqui em G2, vai ler o versículo seguinte, representando a igreja. Muito bem. Então o pastor orienta que uma pessoa lê logo ele todo, né? Muito bem. Então vamos fazer o seguinte: o diácono Edson, né? Ele faz a leitura, que é o segundo dirigente da escola, da leitura bíblica em classe nesse momento. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, agradecendo primeiramente a Deus, né, irmão, por essa oportunidade de poder estarmos aqui para estudarmos essa lição que é de relevância e importância, né, para a família, né, no contexto geral, né. Põe mais perto. Vamos assim fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a leitura bíblica em classe: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem semelhantemente, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros de um só corpo. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, e o versículo 1. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, o professor Gicá vai fazer a leitura do texto áureo da nossa lição nesta manhã. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor.
nosso texto áureo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Muito bem. E o autor colocou como a introdução da lição o seguinte comentário. Ele botou: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então, dessa feita, vamos trazer principalmente uma palavra introdutória para que você que está em casa e também aqui os nossos companheiros na mesa possam ficar mais à vontade quando fizer suas colocações conforme os pontos das lições. Como já foi mencionado e foi lido, o primeiro ponto aqui que o debatedor aqui na mesa vai falar é sobre o crente como marido, o segundo vai falar sobre a crente como esposa e outro vai falar o crente como filho. Então, para isso, vamos trazer uma palavra introdutória no conceito de família no sentido geral, tá bom? Então, primeiro, para nós entendermos, a palavra família vem do latim chamado famulus, que quer dizer, o que significa escravo doméstico, aquele que serve. Então, como é interessante, dentro da etimologia da palavra família, nós entendermos que veio da língua que hoje é uma língua morta, que é o latim, mas dentro da sua profundidade etimológica vai dizer que significa escravo doméstico, aquele que serve. Então, dentro da família, a palavra surgiu dentro de um contexto em que um deve servir ao outro, como se fosse um escravo. Ou seja, quando eu reconheço a minha esposa como eu sou escravo dela, ela é escrava de mim, meus filhos, então vai ter dentro de uma harmonização familiar, respeito, harmonia e por aí vai. Então, por isso que é interessante nós entendermos sobre exatamente a etimologia da palavra família, ok? Já aqui no conceito sobre família, nós gostaríamos de trazer aqui um conceito, e você que está em casa, quanto também aqui o nosso companheiro da mesa, poderia ter outra colocação para trazer um conceito sobre família, mas pelo menos eu trouxe um aqui, já que não temos assim um conceito mais diretivo aqui na lição, e nós colocamos que a família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento do mesmos no meio social. É no meio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Então está aí um conceito sobre família. E outra coisa que eu quero colocar nesta manhã é porque a nossa lição, obviamente, ela está tratando dentro da classificação da sociologia de um tipo de família, que é chamada família nuclear ou elementar, que é a família tradicional. Mas a sociologia, que é a ciência, ela classifica outras famílias. Então, por isso que nessa manhã, mesmo sem estar na nossa lição, é bom nós mostrarmos como se dá essa classificação dentro da sociologia. Então, a sociologia, ela classificou as famílias desta forma. Primeiro, família nuclear ou elementar. Essa é constituída do pai, da mãe e dos filhos, que é chamada família tradicional. É a qual nós vamos debater aqui hoje nesta lição. Mas a sociologia também deu o nome para a família monoparental. O que é a família monoparental dentro dessa classificação da sociologia? É quando há separação entre os pais. Então, esse filho vai ser educado ou pelo pai ou pela mãe. Então, é chamado de monoparental. Depois também tem a família extensa. O que é a família extensa? Um exemplo disso é a minha família, porque minha sogra sempre morou comigo. Então, além de ter o pai, a mãe e os filhos, vai ter um parente familiar a mais, que é o meu caso, que mora comigo, a minha sogra. Então, minha família dentro da sociologia é chamada família extensa, porque é um parente familiar a mais dentro desta família. Depois tem a família reconstruída ou recomposta. Essa família é quando, numa separação dos pais, vem um novo casamento. Então, esse pai vai ter uma nova esposa, ou essa mãe um novo esposo, que vai ser o padrasto ou a madrasta. Então, dentro da sociologia é chamado de recomposta ou reconstruída. E a mais
que a sociologia agora tem mais nova é a chamada família homoafetiva, que é aquela que eles intitulam como família duas pessoas do mesmo sexo e aí adotam a criança para fazer parte desse casal que ambos são do mesmo sexo. Então isso é a classificação que a sociologia deu para nós podermos entender. Mas agora, como já temos dito, a lição de hoje nós vamos tratar exclusivamente da família nuclear ou elementar, que é a família tradicional, pai, mãe e filhos, ok? Então, para ficar bem explicadinho para que você que está em casa possa idealizar. Outro ponto que nós vamos falar aqui, para deixar os debatedores bem à vontade nos seus pontos que eles vão falar, é exatamente quando o autor trouxe, na verdade, prática, mostrar que a família é heterossexual, monogâmica, indissolúvel, não é? Então isso é interessante nós entendermos essa colocação, tanto que o autor colocou, como isso também está na Bíblia Sagrada. Então, quando diz que é uma união heterossexual, está falando conforme Deus criou já lá no Éden, o homem e a mulher, né? Hétero, no grego quer dizer sexo diferente, então é uma mulher com um homem, então o casamento é heterossexual, e trata-se também a Bíblia chamada de casamento monogâmico, porque é um só casamento, monos, único, gâmico, casamento no grego, então quer dizer um único casamento, um só casamento. Indissolúvel é porque não deve se acabar, ainda que tem um texto de Marcos, capítulo 10, versículo 9, que é um texto bastante condicional para isso, que diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem, mostrando que esse casamento deve ser indissolúvel. Então, é uma coisa condicional ao casal, ao humano, que deve aplicar a palavra de Deus para que o seu casamento seja indissolúvel. E no casamento também foi proposto por Deus para que tenha geração de filhos. Então, obviamente, que dentro do relacionamento matrimonial vai vir os filhos, assim formando-se a família, ok? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa para nós colocarmos nessa manhã. Não, aqui já é direcionado aos nossos debatedores. Então, para esse primeiro ponto da lição, que vai mostrar a conduta do crente como marido, eu vou direcionar esse primeiro ponto ao diácono Edson Silva. Ele é o segundo dirigente da nossa escola aqui na congregação IE2, e ele vai falar um pouco sobre a conduta do crente como marido. Por favor, Edson, pode falar. Amém. Glória a Deus. Essa lição, irmão, ela é bastante prática, né? Que nos traz justamente esse ensinamento da conduta do crente como marido. Tem os demais tópicos também, que vai relacionar tudo influenciando a família. E a gente observa, né, que Paulo aqui ele já dá ênfase, né, justamente ao matrimônio, ao mais alto patamar, ao comparar o marido, veja bem, o marido a Cristo e a esposa à igreja, né? A gente já vê que aqui ele coloca num patamar dessa extremidade, né? Para a importância, né, da família, principalmente do casal. No primeiro subponto aqui desse primeiro tópico, a gente vai ver aqui o papel do marido como líder da família. Aí nesse ponto aqui, irmão Demario, pastor, a gente estava lendo e meditando sobre ele, e a gente observa que hoje e meio, né, a gente observa muitas coisas surgindo aí, muito movimento, e tem um movimento feminista, né, isso que a lição também expressa sobre isso, que tem de certa forma atrapalhado as famílias, casais lá fora, né, e infelizmente, às vezes, esse mal também tem se sucedido à igreja do Senhor também, né, onde são influenciados por esse tipo de mensagem, esquecendo muitas vezes da prioridade da palavra, porque essa leitura bíblica em classe que nós estamos estudando nessa manhã, ela é muito objetiva, né? Como a palavra de Deus, nós como cristão, como líder da família, como cristão que somos, temos que ter como prioridade a palavra, às vezes esquecendo até de meditar mais na palavra, de ler, né? E o líder, verdadeiramente, a primeira coisa para que um líder ele possa exercer sua liderança dentro da família, ele tem que ser um líder cheio do Espírito Santo. E para que ele possa se tornar um líder cheio do Espírito Santo, é necessário ele fazer o quê? Ler e meditar na palavra de Deus, né? Que é Espírito, que é verdade e que nos ajuda, né, a nós entendermos em família, compreendermos uns aos outros. Mas hoje estamos enfrentando muita dificuldade em relação a isso, porque a mídia secular, hoje ela tem atrapalhado muito o convívio familiar, e a gente acompanha também situações que as famílias, de certa forma, estão sendo atingidas. O inimigo, às vezes, tem conseguido seu objetivo, que é desfazer, né? Como o ponto central diz aqui, ó, que
que o relacionamento familiar é um projeto divino. Então, bem sabemos que temos um opositor, que ele tenta contra tudo aquilo que Deus criou. E se a família, né, que ela é a célula máter da nação, de um povo, o que é que podemos comparar com isso? Ele vai tentar investir para tentar destruir. Infelizmente, temos conhecimento disso também, de fatos, e por não conhecer a Bíblia, por não examinar, por não colocar em prática e meditar, né? Mas o mais importante dentro da palavra é a gente ler, meditar e colocar em prática. E quando a gente coloca a palavra de Deus em prática, aí verdadeiramente a gente vai ver os efeitos, né, de Deus, da palavra de Deus no meio da nossa família, né? E a gente observa aqui que como líder, né, a gente estudou lições anteriores, falando, eu até separei aqui, falando do líder que deve ser cheio do Espírito Santo, como o homem, né, como um líder aqui do primeiro ponto que ele fala, o marido, o papel do marido como líder, ele tem que ser cheio do Espírito Santo, tem que estar lendo a palavra, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né, que é orar, que é jejuar, se revestir das armaduras espirituais, porque não é fácil, principalmente quem está de frente, né, como pastor de frente da igreja, ele sabe da situação que ele enfrenta, e o marido como líder, como chefe do seu lar, também tem as dificuldades no trabalho, em todo canto que ele chega, ele é atingido, o inimigo tenta derrubar, tenta destruir, muitas vezes essa harmonia, se debrecha, termina acontecendo o que nós estamos vendo muitos fatos aí, de hoje, esse caso de separação, como está sendo uma coisa tão virando tão banal hoje, né, separação, o marido deixar a sua esposa por qualquer motivo, às vezes não, porque foi em compatibilidade de gênero, eu pensei uma coisa, mas ela era outra, mas a gente, né, aprendemos, e a palavra de Deus ensina, né, o conceito de quando vai se conhecer, ter um namoro, noivado, casamento, são fases para se conhecer, aquela pessoa que vai passar a conviver, porque dali, quando se juntar duas pessoas para conviver, vai ter, né, no casal sempre tem aquelas desavenças, sempre tem aquele desentendimento, mas quando o cristão ele está voltado, o casal está voltado da palavra, ele consegue, né, superar as dificuldades, se entende, ninguém é perfeito, não existe casal perfeito, todos nós temos a nossa indiferença, mas o Espírito Santo que está em nós nos ajuda a nos perdoar, né, e prosseguir com aquilo que Deus determinou em nossas vidas, né. E o segundo subponto aqui, adiantando aqui, porque queremos ver também nosso pastor, né, e nosso presbítero, dirigente da congregação, também trazer aí, para acrescentar aqui junto a esse conhecimento dessa lição. O segundo subponto, esse primeiro ponto aqui, fala o amor como elemento primordial, né? É outra coisa que a Bíblia também nos ensina, né? No versículo 21 aqui da lição, ele já está dizendo aqui, a carta de Paulo aos Efésios, ele já disse, né? Sujeitai-vos uns aos outros como temor a Deus. E no versículo 5, ele ensinando ao marido acerca do amor, ele diz, vós marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, né? Então, veja bem aqui, Jesus Cristo, ele se entregou, né, pela igreja, e aqui ele dá um exemplo de como o marido, né, ele deve amar a sua esposa, amar os seus filhos, e o que a gente vê por aí no mundo secular, o homem, sem o conhecimento da palavra de Deus, sem conhecer a Escritura Sagrada, o que a gente observa aí muitas vezes casam-se, e o que acontece? Às vezes há uma desavença, termina em separação, e o que mais temos visto hoje aí, o inimigo ele trabalhando e destruindo vidas. Tem homens que sem ter o conhecimento da palavra de Deus, ele tem uma mulher como posse dele, como objeto dele. E quando chega ao ponto que chega ao fim de uma separação, a gente que observa mais hoje em dia aí, né? Essa matança, né? O homem vai e mata a mulher em nome do amor, dizendo que ama. Como é que isso aqui amor é isso, né? Um amor que chega a pessoa a tirar a vida daquele que ele diz que ama, não dá para entender esse tipo de amor, né? Um amor, esse amor não está relacionado com a palavra de Deus, né? É o que nós temos visto muito por aí. Agora espancando, abusando e até muitas vezes levando até tirar sua própria vida em nome desse amor, que não é o amor segundo a palavra ensina, né? O amor que Cristo deu de dar a sua vida, não tirar a vida, mas Jesus Cristo ele deu a sua vida por amor à igreja. O exemplo que ele deu aqui no versículo 25, para a gente também seguir, em sentido de dar da vida, de fornecer as necessidades, né? O que fala aqui também é o terceiro ponto da nossa lição aqui, que fala sobre os cuidados do marido e da esposa. Aqui diz o seguinte, a Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, se nós amamos a nós mesmos, queremos o nosso bem, também tudo aquilo que nós devemos querer para nós, devemos também olhar para a nossa esposa como se fosse nós mesmos. Às vezes o homem se mete no egoísmo, que ele só pensa só em si mesmo. E muitas vezes até como cristão erra nisso aí, porque não cuida, que o marido cabiu a ele a necessidade de provimento, né? Uma submissão. O que é uma submissão? Sub, embaixo.
Missão. Então a mulher está lá ao lado do homem, ajudando ele na administração da missão que Deus deu ao homem. Bem simples. Não tem polêmica nenhuma. Porque se você levar a palavra submissão no sentido pejorativo, aí sim, né? De escravidão, de imposição, de maltrato. Você tem que obedecer, que senão você apanha. Aí sim, a palavra submissão tem um sentido pejorativo. Mas quando você olha a palavra submissão, que a mulher está ali ao lado do homem, não é atrás, que tem um ditado que diz que atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Mas não é atrás, a Bíblia diz que está ao lado. Ao lado. Isso. Porque sujeição e submissão é quase, né? Mas você sabe que Deus colocou a mulher ao lado do homem, numa missão, abaixo do homem, numa missão. Então, um casal tem uma missão. E outra coisa que, antes da gente adentrar aqui no ponto, nós estamos falando de papéis. De papéis. Como o presbítero Aldemário, ele comentou, é uma hierarquia, não é? Então, estamos falando de papéis. Dentro da família existem papéis. Veja que o apóstolo Paulo começa o capítulo 5, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então estou aqui para obedecer ao meu pastor presidente, né? Não é por medo, é por amor, é por obediência, né? E o temor de Deus em nossas vidas. Só para a gente já elencar aqui a introdução. Aí, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Por que nós estamos submissos a Cristo? Por que nós obedecemos a Cristo? É porque com medo do inferno? Né? É por medo da espada do anjo? Não. Por amor. Nós obedecemos a Cristo, estamos sujeitos a Cristo, porque nós o amamos. É porque nós reconhecemos o que Ele fez. Nós amamos a Cristo porque reconhecemos o seu amor que Ele tem por nós, a sua misericórdia. A gente não tem temor a Deus, não ama a Deus, não estamos sujeitos a Deus com medo do inferno. Né? Eu vou amar a Deus, vou ter temor a Deus porque eu tenho medo do inferno. Não. Se você pensar assim, você está pensando na comunidade média. Né? Mas nós temos temor a Deus e nos sujeitamos a Deus porque reconhecemos e compreendemos o tamanho do seu amor para conosco. Assim também é a mulher, que se sujeita ao seu marido, está debaixo da missão do seu papel no lar, submissa a ele, porque ela vê no marido o amor, o carinho, a dedicação em que esse marido tem a ela. E em relação a esse amor, aí a mulher ela se submete ao papel hierárquico dentro do casamento, reconhecendo a liderança do seu marido. Então vamos lá, vamos adentrar aqui que o negócio vai começar a esquentar, né? Observe que as Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados. Veja, das esposas ao marido, versículo 22. Dos filhos aos seus pais, Efésios 6. E os filhos sejam obedientes aos pais. Ninguém vai obedecer se não for por sujeição ou submissão. Dos servos aos seus senhores, aqui fala dos empregados também, com o seu empregador. Não é? Nos casos das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Aí o autor, ele ressalta, eu quero ressaltar que, portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntário e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua amada igreja. Não quer dizer que o marido vai chegar em casa, bater a mão na mesa e quem manda aqui sou eu. Não é isso que a Bíblia ensina. Não é? Chuta a porta da casa, entra batendo, cala a boca que quem manda sou eu. Não é isso que a Bíblia... E o amor não trata assim. E o amor não trata assim. A mulher reconhece o papel da liderança do marido também, que esse marido mostre a sua liderança. Tem que fazer por onde mostrar a sua liderança de uma forma
amorosa, de uma forma pacata e de respeito. É um respeitando o outro, né? Então não é uma forma irracional de domínio, não é dominação irracional. Ou você manda ou lhe chuto para fora de casa. Não é isso que a Bíblia está ensinando. Se alguém está pensando assim, está completamente fora do que a Bíblia ensina, tá certo? E é interessante, no ponto 2 da lição, é que vai quebrar mesmo qualquer pensamento contrário. Veja o que é que o ponto 2 da lição diz. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem. Nós entendemos que realmente havia um conceito errado. Veja que a mulher, um tempo atrás no Brasil, nem votava. A mulher não tinha direito nem de votar, né? Nós não estamos aqui combatendo o direito da mulher, não é isso. É bom a gente deixar isso bem separado também, né? Que todos nós somos um, né? Todos nós temos direitos. Observe que aqui a gente não está dizendo assim que a mulher não tem direito, não é isso. Pelo contrário, eu quero que cada dia mais as mulheres tenham o direito de fazer, claro, dentro do parâmetro bíblico e dentro do respeito bíblico. Claro, nada fora. A minha chefe é uma mulher. A minha gerente é uma mulher, né? E eu respeito ela. Estou submissa a ela, a minha gerente é uma mulher. E as mulheres estão tomando posição, né? Por quê? Porque o homem reconhece na mulher a sua liderança. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Então observe que havia e há ainda em algumas culturas a mulher sem valor. Veja, a mulher não podia estudar, a mulher não podia dirigir carro, né? Não podia votar, porque havia uma cultura realmente dominante, machista, mas a Bíblia não ensinava isso, e nem ensina isso. Cultura, né, na época. Porque não tinha em si a doutrina bíblica para isso, né? Existia a cultura oral, o ensino oral passado, até porque Abraão veio lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, e com certeza a cultura lá, a mulher não tinha valor nenhum, né? Mas, à medida em que o conhecimento vai chegando, à medida que a Bíblia vai trazendo um esclarecimento, e principalmente o auge foi Cristo. Cristo onde trouxe a completa evidência do papel da mulher. Foi Cristo, vê? Observa aqui, a lição vai dizer assim, ó, valorizou muito. Na sociedade grega, até na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como inferiores, e as esposas eram escravizadas. Veja, na cultura grega, pior do que judeu. Na cultura grega. E era que é o berço da filosofia e do conhecimento. Vê? A discrepância, né? No Evangelho de Cristo, as mulheres alçaram posição de dignidade igual aos homens. Gálatas, eu quero até ler, Gálatas 13:28. Veja o que é que diz. Gálatas 13:28. Vamos para a Bíblia, né? 8. Veja que é Paulo que está falando, viu? Que o povo diz que Paulo era machista, né? Olha o que Paulo diz. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se fosse assim, as mulheres que seguiam a Cristo, né? As mulheres estavam ali seguindo no ministério de Jesus, né? Muitas trabalhavam e ajudavam o mestre na obra. Paulo foi muito ajudado pelas mulheres, né? Tinha até a diaconisa, né? Tinha até as diaconisas no ministério de Paulo, lá que Paulo ajudava Paulo. Então observe que o evangelho veio trazer às mulheres o papel. Quem é que estava lá debaixo do pé da cruz? Quantos discípulos tinha? Só tinha um, né? Era João. Só tinha João. Mas as mulheres que seguiam a Cristo estavam todas lá, no pé da cruz, né? E as mulheres alçaram esse papel de importância com Cristo e com o Evangelho. Então diz aqui, ó, ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Um homem, por cima, se dizendo rabino, mestre, conversando com uma samaritana, para completar, ao meio-dia. É um escândalo. É um escândalo. E Jesus quebrou todo o paradigma ao tratar com aquela mulher em público.
Aí vem a lição. Mas Sim. esse detalhe aí foi que Jesus já sabia que aquela mulher estava ali e ele precisava quebrar esse paradigma de uma mulher poder ir à sua cidade e trazer os seus moradores para que ali o mestre fosse proclamado. Então ele quebrou esse paradigma justamente mostrando que essa mulher que não tinha marido, aí ele já mostrou que era profeta, ela sentiu nas palavras de Jesus, porque basicamente quem morava na cidade sabia da vida dela, mas aquele homem de fora, vindo da cidade, sabendo de tudo isso, então ele mostrou a ela que sabia, tinha dons proféticos, e enfatizando isso, a fé nela, para que ela fosse e chamasse os moradores e viesse para que o evangelho fosse proclamado para os samaritanos. É interessante que a mulher foi buscar água num horário que não era das mulheres. Ainda não era um horário das mulheres. Já porque ela tinha uma fama, para evitar até o problema, ela ia até a tarde, meio-dia, né? Ela chegou lá no poço. Mas é que essa mulher era diferente das outras. Ela era tida como... É um agravante a mais, porque Jesus, sendo o mestre, aquela mulher tem alguma coisa, nunca vi mulher pegar água nessa hora, tem alguma coisa errada com essa mulher. Então Jesus, né, quebra mais ainda complica mais a situação dele. E quando alguém chega e diz, Jesus conversando com uma mulher samaritana, que é isso? É um escândalo, né? E observe que Jesus, ele traz as mulheres ao patamar. Observe que nós estamos falando de papéis. É o relacionamento familiar, né, entre os papéis. Essa é a lição de hoje, né? Os papéis dentro do relacionamento familiar. Então o homem está lá na sua liderança, com o perfil daquele homem amoroso, cuidadoso, zeloso. A mulher agora, na questão da submissão, está ao lado deste homem, na construção desta família. E como essa submissão se dá, essa sujeição se dá? Por amor. A mulher está sujeita ao marido, à liderança do marido, porque o ama, porque vê respeito nele. E aqui a lição vai dizer... Ao conversar com a mulher samaritana quebrou os paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Eu não acredito que tenha nenhum homem evangélico que trate a sua esposa de forma desonrosa. Se tiver, precisa se converter. Ou não lê a Bíblia, ou não frequenta a casa de Deus, ou não vem para o culto de doutrina. Porque nas igrejas, é ensinado, principalmente nos anos para cá, quando tem na própria igreja, tem um conselho de doutrina, tem conselho familiar, tem palestra para casais, palestra familiar, e onde é asseverado de forma plena e convicta na palavra de Deus, o respeito que deve haver entre os membros. Porque uma família em que não há respeito é uma família desestruturada. Quando você vê certos filhos com certos comportamentos de desobediência, de desagradador, com certeza em casa ele é a mesma coisa. Não obedece a pai, isso lá na frente vai ver, né? É o ponto que nosso irmão Gicar vai entrar. Então, para concluir aqui no item 3 da lição, para passar, porque a hora já está chegando, a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Reverencia aqui, né, no sentido de a mulher chegar, chegou o meu Senhor. É o respeito, né? Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. Então a lição está bem clara. A questão da submissão da mulher para ajudar o seu marido na liderança de sua casa. E ambos compartilham das decisões. Ô pastor, liga aí. Tem aqui o irmão Henrique Silva. Sim. Ele está fazendo uma pergunta para a mesa, né? Sim. Já que o senhor está com a palavra, ele diz, olha, a minha dúvida é,
A Bíblia nos ensina em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, que a mulher não use autoridade sobre o seu marido. Mas quando isso é ao contrário, e quando é a mulher, e quando ela não quer ceder ao marido, como nós devemos proceder? Bom, se o senhor quiser, a gente marca uma reunião para o casal conversar, para ter um acompanhamento familiar, ou com o pastor, ou com o presbítero da congregação, para orientar biblicamente os papéis. Porque uma coisa, irmãos, é aceitar Jesus. Outra coisa é querer submeter a palavra de Deus. As pessoas precisam deixar a palavra de Deus entrar na vida para que ela possa mudar. Deus não muda ninguém se ninguém quer. As pessoas precisam deixar ser mudadas. Então, se a mulher, por que ela não quer mudar? Por que ela não quer submeter a palavra de Deus? Então tem que saber os porquês. Então não dá para a gente aqui dizer isso ou aquilo. É preciso conversar com o casal e ter uma conversa mais próxima com o casal, chamar o marido, chamar a mulher, ver o que é que está incomodando ele, o que é que está incomodando ela, o que é que ela está sendo incomodada, por que ela não quer reconhecer o papel do esposo e por que ele também não quer reconhecer o papel da mulher. Esses conflitos só são dirimidos se houver um acompanhamento pastoral para o casal. Então é preciso que haja um acompanhamento pastoral, chamar o casal para conversar. Não é nenhuma terapia, não é nenhuma DR, né? Mas é preciso haver um acompanhamento para conversar. De repente, as coisas não são tratadas a seu devido tempo e essas coisas vão se acumulando e quando vai tratar, o negócio já está um nível de saturação muito alta, aonde o amor, ele começa a ser denegrido e você tentar restaurar algo em que já está bastante machucado vai dar mais trabalho. Então, é preciso que as coisas aconteçam e sejam tratadas a seu tempo. Né? Qualquer casal tem problemas de conflitos. Não tem porque nós não somos perfeitos. Então, por sermos imperfeitos, também haverá imperfeições no casamento. Porque também há temperamentos distintos. Cada um tem um temperamento e uma forma de pensar. E a Bíblia é o balizador que vem equilibrar o casal quando ambos estejam submissos à palavra de Deus. Se os dois quiserem ter uma família abençoada, precisam se submeter à palavra de Deus e deixar que a palavra de Deus possa regê-lo. Então, que esteja precisando, marque uma consulta com a gente. Não é que a gente é psicólogo não, mas biblicamente a gente vai acompanhar, conversar com os dois, conversa um separado, depois com o outro, e depois conversa com os dois juntos, e tratar biblicamente a questão. E eu tenho certeza absoluta que se você der ouvido à palavra de Deus, seu casamento vai ser uma bênção, porque eu sou casado há 29 anos. 30 anos. 30. 12. Tá aqui, ó. 30 anos de casado, 29, né? E eu continuo amando minha esposa. O casamento é uma bênção, graças a Deus, são 1000 maravilhas. E agora é que está melhor. É o vinho de Jesus. É o último que está melhor. Agora o casamento está bom. Glória ao nome de Jesus. Agora isso, as coisas precisam ser tratadas a seu tempo. Esse negócio deixa para lá, não vai levar a lugar nenhum. Deixa para lá. Deixa para lá. Ele é assim mesmo. Ela é assim mesmo. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Quando vai ver a coisa, este casamento, o amor está sendo maltratado. Este amor, por não ser cuidado, não é que ele vai acabar, mas ele pode ser ofuscado por tantas brigas e confusões. Então, as pessoas precisam querer mudar. Jesus só muda se a pessoa quiser. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Então, Jesus só muda se a pessoa diz assim, Senhor, eu quero ser mudado, eu vou deixar. É por isso que o nosso diácono S falou, né? Não só ouvir a palavra, como o Tiago diz, mas ser praticante da palavra. E isso vai quebrar os nossos egos, né? O marido daquele homem que era bruto no mundo, aquele homem que no mundo era ignorante, era brabo, e quando chega no evangelho, o evangelho começa a mudar ele começa a ceder a palavra de Deus, aí ele vai chegar em casa e começar a respeitar a mulher, ele é em casa, ele é na igreja, né? Ele começa, eu filho, papai está tão diferente, o que é que está acontecendo com ele? É Jesus mudando a vida dele, porque ele está deixando mudar. Então, a mulher precisa, cada um da família precisa reconhecer o seu papel. Reconhecendo o seu papel não vai ter dificuldade nenhuma. A dificuldade é quando as pessoas não querem ceder. Mas nos procure depois, a gente marca
está observando o assunto, é longo, né? E a gente tem horário, porque eu tenho também uma reunião com o pastor às 14 horas, que é uma aula para as crianças que precisam terminar a lição. Vamos fazer o seguinte, para a gente refrescar a cabeça um pouquinho, né, que a lição é profunda, eu pedi para o Aldemar Júnior, para entrar no direito espiritual. Louvar a Deus comigo nessa manhã, intervalo musical. Com esse intervalo musical, ele vai louvar a Deus. Enquanto ele louva a Deus, você vai refletir um pouco e aí vem muito tópico que vamos direcionar ao professor Gigar, que é exatamente o crente como filho, né? Como o crente como filho deve proceder com seus pais? Diz a Bíblia que tem contato com promessa, então os filhos precisam entender isso. Nós vamos fechar com o terceiro tópico sobre isso, que é falando do crente como filho, e o professor Gigar vai direcionar esse tópico para fecharmos assim a lição desta manhã, tá bom? Aldemar Júnior louvando a Deus, junto com ele vamos enaltecer esse deleite espiritual, louvando e cantando ao Senhor. Que você possa continuar conosco, está sendo uma bênção em nome de Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, no sangue lavei, as águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim
Louvado seja o nome de Jesus. E o hino diz aí: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Então aí está a receita nessa manhã, você que é esposa, você que é marido, como disse o pastor Luiz Sérgio, se colocar os dois em prática a palavra de Deus, o seu matrimônio vai ser uma bênção em nome de Jesus, tá bom? E nós vamos ser bem sucintos nesse terceiro ponto com o professor Gicá, para nós fecharmos nesta manhã mais uma lição maravilhosa, e ele vai falar sobre o crente como filho, como deve você proceder os filhos concernentes a seus pais. Mais uma vez, saúde os irmãos com a paz do Senhor. O autor aqui, ele é bem enfático em exortar a criação. Porém, o pai tem aquele de educar, isso aí é bem claro e evidente. Pois devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina no grego, paideia, significa orientação ou treinamento. Mas justamente é a obrigação, é o dever do pai orientar, treinar, mostrar o caminho do filho. Não é isso? Já a palavra demonstração do grupo nortésia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. A obrigação do pai é orientar entre o bem e o mal. E o que nós vemos hoje em dia? Muito bem, então conforme o nosso segundo dirigente aqui da Escola Dominical da Congregação de G2, o diácono Silva, expressou aqui nesse primeiro ponto sobre o crente como marido, eu tenho uma coisa aqui que eu achei interessante aqui na leitura bíblica em classe, pastor, quando o apóstolo Paulo ele colocou no capítulo 5, versículo 31, ele diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A pergunta que faz, a Bíblia quando diz para o marido deixar a esposa, os pais, é abandonar os pais? O que é que a Bíblia quer dizer com isso? Que o homem deixar seus pais, e se apegar agora a sua esposa e deixa o pai para lá, a mãe para lá. Será que a Bíblia está mandando abandonar os pais para ficar somente agora com a esposa, né? Então é por isso que a Bíblia a gente tem que ter muito cuidado no que está escrito para nós entendermos, né? Então eu vou dar aqui uma colocação sobre esse texto, porque Paulo está exatamente tratando do que está escrito em Gênesis capítulo 2 e versículo 24, né? Quando realmente lá está escrito, ordenado por Deus, que realmente o homem deixar o pai e mãe e se unir à sua esposa, porque agora vai tratar dela, como aqui o diácono Edson já falou. Mas eu queria fazer uma pontuação nisso aqui, depois passar para o pastor Sérgio também dar mais uma pincelada nisso aqui, porque eu fui pesquisar um pouco sobre isso, que a gente tem nossa convicção que aqui a Bíblia não está mandando abandonar os pais, de maneira nenhuma. Aqui está entrando 3 aspectos dentro do casamento: o geográfico, o financeiro e o emocional. O que é o aspecto geográfico desse homem agora deixar pai e mãe? É não perturbar pai e mãe agora para estar morando dentro da casa dele. Porque não vai dar certo quando a pessoa se casa, está morando com os pais, a mãe ou com o sogro, porque uma convivência, né, você sabe que sempre são pessoas, pode causar problemas, né? Como eu disse, eu moro com a minha sogra, mas eu tenho que sempre soube administrar, porque queira ou que não, por morar conosco, ela sempre vai falar alguma coisa, não concordar, tal, e se você não souber administrar isso, vai dar um problema. Mas a questão é exatamente essa: eu não moro com a minha sogra mora comigo. Entendeu agora? Então procurei logo ver o meu espaço geográfico, comprar uma residência para dar com a minha esposa e criar meus filhos, né? Então eu não estou morando com a minha sogra é que mora comigo. Então por isso que o que a Bíblia está dizendo aqui é exatamente isso: esse homem ele tem que ter a responsabilidade de arrumar logo um lar para viver com a sua esposa, porque quando vir os filhos, ele criar a sua família dentro do seu próprio lar, não é? Verdade, né, Maria? Em relação a isso aí, como a gente estava frisando assim, aqui nesse contexto, a lição é justamente isso aí, é a fase, né, pastor? Namoro, noivado e casamento. O bom seria, principalmente para o jovem, que veja como essa lição ela abrange, né?
todos os aspectos, né? Porque na mocidade, acho que o pastor também foi jovem na igreja, eu não tive essa felicidade, né? Deus me deu uma bênção, mesmo sem conhecer o evangelho, mas eu creio que ele, como passou a sua mocidade na igreja, ele também observou, aprendeu e colocou isso em prática, né? Porque bom seria que vai namorar, vai noivar, pretende casar um jovem, né? Principalmente, ele observa tudo isso, principalmente tentar, na época que está namorando, noivando, casando, para ver se ele pelo menos consegue já aí fundamentar a sua casa, né? Isso. Porque quando casar, não ficar com aquele problema de que ficar na casa do pai, você já tem a sua liberdade, né? De ter sua casinha, comprar um terreno, começar a construir. Bom seria se pudesse fazer isso, ter tempo dos dois, quem sabe, trabalhando ali, se unirem, já comprar o terreno, construir uma casa. E depois que tiver construir uma casa, com certeza não ia passar por essa situação de ter que conviver com família. Porque no começo, tudo é flores. Mas depois, quer queira ou quer não, se a convivência do casal de uma mulher já é difícil, imagina agora vivendo pai, mãe, filhos, neto, tudo num ambiente só. Aí gera-se mais problemas ainda em relação a isso, por não tomar o cuidado de ir lá atrás, se preparar primeiramente para isso aí, né? Vou casar. Então, se eu vou casar, o que é que eu vou querer fazer? Preparar, se eu vou ser o líder da minha família, eu quero ter o meu lar, ter uma estrutura, né, verdadeiramente já pronta para poder realmente ali confirmar ali o casamento. Bom seria se fosse assim, né? É por isso que quando a Bíblia diz que o homem, está falando do homem, por isso que o primeiro tópico é sobre o marido, o homem deixar pai e mãe nesse sentido, geográfico, procurar seu espaço físico, né? Se não tem condições de comprar, vai alugar uma casa, procura trabalhar. O segundo aspecto é o financeiro, que é exatamente procurar trabalhar. Ele não pode mais depender dos pais no seu relacionamento matrimonial. Ele tem que procurar estudar para trabalhar, para manter a sua família, não ficar mais dependendo dos pais para manter ele já casado, né? Então é nesse aspecto que tem que deixar pai e mãe. Não vá mais incomodá-lo, né, no aspecto financeiro de querer tirar. Não estou dizendo aqui que um pai e uma mãe podem ajudar um filho casado, não é isso que eu estou dizendo, não. Lógico que filho é filho para o resto da vida. Estou falando que esse filho, né, este homem, esse marido, tem que procurar ter a responsabilidade de estudar e trabalhar, né? Ele vai cuidar do seu próprio lar. O pai e a mãe agora podem ajudar no momento de dificuldade, não é? Porque é uma responsabilidade que tem que ter. E o terceiro e último aqui, passar o pastor, é o aspecto emocional. Esse aqui é mais sério. O que é o aspecto emocional? Normalmente o jovem casa. Ninguém, eu vou dizer uma coisa bem enfática aqui, pastor. Se você quer casar com alguém que seja igual a você, então não se case. Ou se case com você mesmo. Porque são duas pessoas, temperamentos diferentes. Então sempre vai ter uma divergência de colocação, de opinião. Não tem como. Aí está lá a esposa e o marido. Aí teve um problema, vai esse homem para a casa dos pais, levar problema da esposa para os pais. Então é nesse sentido que a Bíblia diz, deixe pai e mãe. Não leve problema para depois de casado, não. Uma coisa é pedir aconselhamento, outra coisa é levar problema para os pais. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Então é dentro desses três aspectos. Então não incomode mais seu pai dentro da casa dele, não incomode mais seus pais pedindo dinheiro, não incomode mais seus pais no aspecto emocional, levando problema do seu relacionamento matrimonial. Então, quando de deixar pai e mãe, o homem é nesse sentido. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, tá bom? Não é abandonar os pais. É nesse sentido, desses três aspectos a qual nós colocamos aqui, pontuando exatamente esse texto que Paulo cita aqui na carta dele aos Efésios, no capítulo 5, versículo 31, que ele está falando exatamente o que foi dito lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, tá bom? Então, vou passar para o pastor pontuar mais alguma coisa para fecharmos esse tópico primeiro. Muito bem, saudamos a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão em casa, que estão acompanhando. Queremos deixar o nosso abraço também a todos os irmãos. Eu quero pontuar duas coisas nesse tópico tão importante, né? Que essa lição de hoje é polêmico para quem é polêmico, né? E quem está debaixo da vontade de Deus e tem a Bíblia como regra de fé, não tem polêmica nenhuma. Primeiro que essa lição de hoje é para crente, é para cristão. Então, se alguém externo entrar e se incomodar, não tem com que se incomodar. Se você não crê na Bíblia, você não está debaixo do temor de Deus, não tem com que se incomodar, né? Aqui é para aqueles que creem na palavra de Deus e aqueles que vivem debaixo da vontade de Deus e que aceitam a sua palavra, tá bom? Duas coisas que nós queremos pontuar aqui que é interessante, nosso presbítero Demário está falando, no versículo 31, diz, pois deixará o homem. Veja o que a Bíblia diz, deixará o homem. Aqui não fala de menino, né? O homem no sentido pleno. Provedor, cuidador, afetuoso, responsável, né? Homem no sentido pleno. Exatamente.
Isso, e homem, no sentido pleno da palavra. Homem responsável, porque casamento é responsabilidade. Casamento não é brincadeira, é responsabilidade. E o homem, ele vai assumir essa responsabilidade. Veja que no princípio, quando o nosso diácono estava falando, disse que Paulo, ele tem o casamento como autoestima ao comparar o relacionamento de Cristo com a igreja. Né? Veja o nível de responsabilidade e o nível que o casamento tem. Paulo compara o casamento como Cristo como noivo e a igreja como a noiva, Cristo como marido e a igreja como a noiva. E é interessante, que é a segunda coisa que eu quero falar, é o versículo 28. Assim devem, olha o verbo, devem, os maridos porque Paulo está falando para a igreja, né? Assim devem os maridos amar. A palavra amar aqui, o nosso autor da lição, ele usa no original do grego, né? Agapão, o agapou, o agapau, que é do ágape. Veja que ele não usa o termo grego eros, que é a paixão, né? O amor sexual, o erotismo, vem do erotismo. Ele não usa o filho, né? O estresse, que é amor fraternal, mas ele usa o amor, a palavra do amor usada para Deus. Ágape. O que é ágape? É amor que não guarda qualquer requisito de egoísmo e que não procura a satisfação própria. É o sacrificial. Jesus amou tanto a igreja que ele se entregou por essa igreja. Assim também é o homem, deve ser os homens. Veja que o que é requerido do homem é amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Olha para aí, que responsabilidade, né? Então aqui, veja que aqui quebra todo o discurso feminista, neomarxista, a questão do homem em relação a ser machista, a ser aquele homem brabo, não. É o inverso. Veja o que a Bíblia fala, o que a Bíblia faz. Quebra o homem. O homem deve amar a mulher como se ao seu próprio corpo. Ninguém bate no seu próprio corpo, a não ser que seja masoquista, né? A não ser que seja masoquista ou seja esquizofrênico e tenha algum distúrbio mental, né? Para entrar nessa linha de coisa. Fora isso, um normal, ninguém vai se bater ou se cortar, a não ser que sofra algum problema psíquico. Então o homem deve tratar a sua esposa da melhor forma possível. Se possível for, se sacrificar por ela. Olha para aí. Interessante que a mulher gosta muito de ouvir eu te amo, né? E geralmente os homens são mais retraídos, né? De vez em quando dizem, eu te amo, meu amor, né? Mas, se possível, a mulher quer ouvir isso toda hora distante, todo momento, né? Todo dia amanhecer, tem homem que é mais romântico que outro, né? Não sei se ela quer escutar, né? Espancava mesmo, ela não podia dizer mais de casa que era motivo do marido espancar na frente. Não temor ao pai, dessa forma, né? É a violência, né? É a violência. Mas, à medida que o conhecimento bíblico vai surgindo, vai amadurecendo no homem, né? Ele vai mudando, é amar. Então, assim, um recado para os homens nessa manhã: meu filho, ame sua esposa. Quem ama não machuca. Vamos dizer que a Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo padece, tudo crê, né? Então, a gente não se estender mais sobre esse assunto, mas eu acredito que foi bem externado, né? Então, cada homem que está em casa, aí, meu filho, olha a tua responsabilidade, né? Rapidamente, quando minha esposa ela ficou internada no hospital, né? Foi para a UTI, que eu deixei na UTI porque não podia entrar, né? Ainda fiquei até tarde da madrugada lá, mas o policial chegou, vá para casa que não estão resolvendo aqui. Quando eu cheguei em casa e fui tentar dormir, né? E que deitei na cama, botei a mão assim de lado, cadê minha esposa? Meu Deus do céu, olha, irmãos, chega, me deu uma angústia na alma, né? A falta da costela ao seu lado, né? Não é da mulher em si na questão sexual, né? Mas aquela que ele complementa, né?
Então o marido tem que ter esse sentimento pela esposa, né? Veja a responsabilidade bíblica aqui. A Bíblia quebra todo machismo, né? Machismo no sentido de o homem querer ser dono, maltratar, subjugar, não. É amar a mulher como Cristo amou a igreja. Deus abençoe. Cumplicidade, né? Então eu gostaria também de fazer os meus comentários aqui, começando por Josué capítulo 24 e o versículo 15, quando ele ressalta: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele já mostra ali a sua liderança dentro da sua casa como cabeça da casa. O fundamental, como já foi colocado aqui na mesa, fundamental é que o homem mostre que ele é a cabeça da casa. E assim, mais uma vez voltando para a nossa parte bíblica, mostrando que, como o Senhor instituiu o casamento como um fator primordial da família, ele já mostra aqui que Josué, ele deixa isso bem enfático. E uma parte que também me chamou muita atenção foi em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, onde fala: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Aí eu vou falar novamente para os maridos que, apesar de ser aquele líder, então ele tem que ter aquela flexibilidade de poder moderar nas suas expressões com sua esposa. E mais adiante a gente vai ver com seus filhos também. Foi até dito aqui, é muito difícil o homem externar que ama a esposa, que ama os filhos. Mas a Bíblia mostra que o poder da língua, o poder da expressão, ele pode matar a família. Então devemos ser bem complacentes nesse sentido. Ok? Outro fator também, tem 4 fatores fundamentais que o homem deve ter o cuidado de se expressar. Primeiro, cuidar da família. Segundo, dizer que ama, acabar com aquele machismo, aquele ar de superioridade, que homem não chora. O homem chora sim. Terceiro, não, tem que ser. Não, tem que ser. Hoje a realidade tem que ser essa. Não é aquele autoritarismo que existia antigamente. E o quarto, procurar agradar as pessoas que amam. Muitas vezes quebrar aquele paradigma de só estar jantando em casa, leva para jantar fora a mulher e os filhos, justamente mostrando esse amor, esse carinho com a família, que eu acho de suma importância nós citarmos isso aqui, esses 4 pontos que o homem e que a família deve tratar entre si, o cuidado, a expressão, o zelo e procurar se agradar entre si. Amém? Muito bem, então está aí o primeiro ponto da lição. Só vocês assim, veja como o tempo é pouco para falar de um assunto tão importante como esse, principalmente dentro do nosso contexto social que nós vivemos hoje. Mas, agregando a este amor do marido, vamos para o segundo tópico da lição, que é falar agora da mulher, né? A crente como esposa. E esse eu pedi ao pastor, porque eu acredito que na lição de hoje, onde tem um pouquinho apimentado, né, a complexidade, é exatamente nesse ponto, por causa do feminismo, né, das feministas, por não aceitar a submissão. Mas eu pedi ao pastor para ele explicar a submissão da mulher ao marido, já que ele falou que o homem deve amar a mulher, que eu acho que é mais responsabilidade. Essa mulher vai ser submissa pelo amor que o homem vai dar a ela. Então, eu quero que o pastor enfatize direitinho aqui, para que não tenha essa polêmica toda que as feministas acham isso um absurdo. Só para quem inteirar, o pastor dizer que submissão é para todos nós. Todos nós temos submissão. Um exemplo, estamos aqui, tem um diácono, um presbítero, um pastor e um professor. Dentro de um cargo hierárquico é uma submissão. Sim ou não? Tem um diácono, um presbítero, um pastor presidente, e tem que haver uma submissão dentro desse cargo hierárquico. Então a gente vive debaixo de uma submissão. Não é? Então a Bíblia vai estar de submissão para todos nós, não é só para a mulher.
para todos nós. A mulher, que o pastor vai falar agora, vai ser uma coisa assim mais especial, porque essa submissão dela para com o marido vai ser pelo amor que ele dá a ela, ou seja, de uma forma voluntária, né? Então o pastor vai explicar aqui agora para a gente, para que você, minha irmã que está aí em casa, você saiba entender quando a Bíblia diz que você seja submissa ao seu marido, não é por imposição não, tá bom? Então o pastor vai explicar agora de uma forma bem bíblica, bem teológica aqui para a gente, para que você, principalmente mulher cristã, entenda nessa manhã através dessa maravilhosa lição, tá bom? Nosso pastor. Eita, Deus do céu, aleluia. Meus irmãos, por isso que eu disse ao princípio, né? Só a polêmica para os polêmicos, né? Só a polêmica para os polêmicos. Eu acredito que no meio evangélico não deve haver polêmica, a não ser que tenha alguém que tem uma ideologia secular do mundo, né? Influenciada pelos ismos do mundo, e aí venha de encontro à palavra de Deus. Então, se vier de encontro à palavra de Deus, é debalde, porque estará remando contra a maré. É bom a gente rapidamente assim pensar que há um sentimento de destruição da família, né? A princípio. Já o marxismo já prega que a primeira opressão começa na família, né? Logo de cara. Porque os filhos têm que ser submissos aos pais, a mulher ao marido, então isso já é uma opressão. Veja, a opressão das classes, né? A briga de classe. Então eu já disse que a primeira opressão começa na família, então tem que acabar com a família. Tem que acabar com essa história de família, esse negócio. Então observe que esse pensamento, ele já começa lá de trás, né? E vem evoluindo. Isso quer adentrar dentro do seio evangélico para corromper a palavra de Deus. Mas a maneira distorcida de entender as coisas que é o problema. Observe que em Gênesis capítulo 1, eu quero começar logo com Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Queremos informar você que o programa tempo, como já foi tratado, e vamos passar para o professor Gigal falar, que estava falando dentro desse ponto da lição. Bem, voltando aqui para a educação dos filhos, vamos tratar dos pontos básicos, né, na qual os pais devem tratar com seus filhos. O primeiro seria a presença. Como estava comentando aqui, muitos pais trabalham, tanto o pai como a mãe trabalham, e na carga excessiva de trabalho, chega em casa cansado e não dá atenção devida aos filhos. Isso é um fator primordial nessa vida de hoje, no corre-corre de hoje. Então, quer queira, quer não, os filhos sentem aquele momento em que o pai chega, pergunta como é que foi o dia, como é que foi na escola, e esse filho ele vai se sentir suprido pela atenção do pai, pela sua presença. Pois muitos pais saem 5 horas da manhã e só voltam 7, 8 horas da noite, não dispensa aquela atenção devida para os seus filhos. Então eles crescem com essa lacuna, essa falta dessa atenção. E o segundo ponto seria a terceirização. Ou seja, os pais procuram terceirizar a educação dos filhos. Acham que a escola, ou propriamente a igreja, estão incumbidas de fazer essa educação dos filhos. Eu acredito que não deveria, mas muitos se escondem através da atual conjuntura do trabalho. Muitas vezes o pai e a mãe não só trabalham, mas querem ir para uma faculdade para melhorar a sua situação. Então eles procuram justamente terceirizar essa educação dos filhos. E muitos deles acham que a igreja em si tem essa obrigação de fazer essa educação, quando na realidade a educação deve partir dentro do seu próprio lar. Pode tirar daqui. Um dos pontos também é a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Muitas vezes a gente
observa que uma criança ela tem um temperamento muito agressivo e ela fica só esperando aos seus 18 anos para se revelar. Mas a Bíblia é muito enfática em dizer que já foi falado aqui um mandamento com promessa que é bem claro em dizer obedeça seus pais e suas mães, honre seu pai e sua mãe, para que seus dias sejam prolongados aqui na terra. E apesar dos meus 56 anos, quando minha mãe me chama, eu estou indo lá. E hoje eu acredito que os filhos devem ter esse conhecimento bíblico, esse conceito fundamental de família, que é o que nós estamos tratando aqui, a família, o casal, o marido, a esposa e os filhos, que são bênçãos de Deus. Então é fundamental esse conhecimento bíblico, e também que seus pais orientem, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que jamais ele se esqueça. Então essa semente que é plantada no coração dos filhos, esse conhecimento teológico que é dado, que é de fundamental o pai e a mãe ensinar os filhos o caminho que eles têm que andar, é de suma importância para que eles venham ter um temor da palavra de Deus. E no nosso tópico fala, o mandamento com promessa foi que eu acabei de falar aqui, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa, embora as dádivas espirituais estejam implícitas e a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Isso significa que ao obedecerem e honrarem a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com bênçãos especiais. Então, pela graça e misericórdia do Senhor, eu posso dizer que eu sou o filho que recebi essas bênçãos do Senhor. Hoje eu estou debaixo da graça do Senhor, pois até hoje eu, como exemplo, eu sinto que eu honro e obedeço aos meus pais. Amém? Muito bem. Então está aí uma argumentação bem resumida do terceiro ponto da lição, vai mostrando a importância que nós que estamos aqui somos esposos, somos pais e somos. Então, você mostra essa lição muito importante para a nossa vida, porque todos nós estamos inseridos, ou como marido, ou como pai, ou como filho, porque nós estamos dentro dessa realidade. Então, se os filhos permanecerem duros, a Bíblia obediência seus pais, o próprio Deus ali abençoado com longos dias na terra, e fora que você vai ser muito abençoado. Então, como isso pode justificar, como é bom nós respeitarmos nossos pais, até mesmo porque a gente, como pais, se vai respeitar nossos pais, como os nossos filhos vão respeitar. Então, nós temos que ser o primeiro a ser como filhos de respeitarmos os nossos pais, e certamente nossos filhos de educação familiar, vai respeitar também nós, como pais, filhos também, tá bom? E Paulo vai encerrar dizendo que pai não provoquei ira sobre o vosso filho, mas sejam conduzidos, criados na doutrina e demonstração do Senhor. Então, sabemos criar e educar nossos filhos conforme a palavra de Deus, tá bom? Não vamos mais além, porque o assunto é vasto, é muito longo, mas eu acreditamos que nessa manhã, através dessa maravilhosa lição, através desses 3 pontos, o pastor quer fazer as suas considerações finais. Então, vou passar para ele para fazer o fechamento dessa manhã, em nome de Jesus. Eu só queria contar um negócio aqui que é interessante. Como eu quero dar um conselho aos pais, cuidado com seus filhos na questão do celular, na questão da televisão. Às vezes entrega o celular à criança, a criança passa lá a manhã toda pendurada no celular, à noite pendurada, um adolescente pendurado no celular.
hoje não é mais nem o computador, não é a preocupação no computador, né? Tem uns que ficam no computador jogando a noite todo dia, mas muito cuidado com isso. Tudo tem hora, tudo tem que ter disciplina. E os filhos precisam aprender a ter disciplina. Disciplina não é espancar, é ensinar, né? E eles têm que entender que precisa ter uma hora que se o pai precisa tomar um celular, precisa tomar o celular dele. Tem que tomar. Não, meu filho vai ficar com trauma, vai ficar traumatizado, não sei o quê. Eu já tinha a lei da palmada, né? Não pode, né? Já tem a lei da palmada. Né? Você não pode tocar no filho, não pode falar nada. Aí chega no mercado, você vê um esperneando no chão, chorando, cai no chão. Berrando no chão, eu vi um filho desse, um adolescente no avião, mó escândalo porque a mãe que nossa, não, porque a moça disse que tinha que virar o aparelho e eu não queria dar de jeito nenhum. Vê que situação. Então, tem limite, tem que ter limite. Se ele não aprender dentro de casa, é da forma mais dura que é no mundo. Então, os pais têm que cuidar com seus filhos, crianças de 5 anos, 6 anos, no celular, jogando, e não sei o que, fica todo mundo ali. E se tirar, chora, faz maior, não. Tudo tem que ter hora, tudo tem que ter momento, tudo tem que ter disciplina. Se não tiver disciplina, ensinamento, instrução, cuidado, você poderá estar criando um prejuízo lá mais tarde na sua família. Vai sofrer as consequências, porque lá atrás não foi tomado as devidas medidas. Então, muito cuidado com o seu filho, com o seu adolescente, né? Tudo tem hora e momento. Tem que disciplinar. Toma o celular, bota lá sentado no sofazinho de castigo, é a hora do castiguinho ficar aí sentadinho. Vai ficar sentadinho, não sai hoje, não vai sair, não vai receber a mesadinha, não vai receber aquilo. E não tem chantagem não. Tem que ter cuidado com isso, porque hoje o mundo não pode dizer nada. E tem filho que já passou na cara do pai Beca, né? Está tudo adolescente. Não fala comigo assim não, porque eu posso dar papo de você. Vai para aí o negócio. Só que não, velho. Eu conheço meus direitos. Estamos criando verdadeiros monstros. E depois chega na sala de aula e não quer mais respeitar o professor. Está aqui em casa, está falando em cima. E a sociedade traz esse conceito. Os filhos não obedecem mais na escola, o professor sendo desacatados, levando facada, e se o professor militar, o povo está assim, mas um pedagogo não pode perder o emocional. Vai tratar um cara desobediente na sala de aula, maltratando, xingando, dizendo palavrão, riscando o carro. Estamos vivendo o caos. O caos. Porque os filhos não estão aprendendo mais a obedecer. Respeito aos pais. Eu estava falando com o pastor Abraão, eu estava lembrando ontem, que eu acho que nós aqui somos dessa faixa, que nós íamos para a escola, ficávamos no pátio, cantávamos o hino nacional, cantávamos o hino da bandeira e o hino do Estado. E quando chegava na classe, a professora orava o Pai Nosso. Né? Mas hoje, é de todo jeito, aquela bagunça, aquela coisa toda. Então a educação de casa, às vezes, vai à praça. Se não existe ordem, não haverá progresso. Só existe progresso onde há ordem. Porque aonde não há ordem, vira bagunça. Então tenhamos cuidado. Né? Abrimos aqui para sedimentar o papel de cada membro da família. Se cada membro da família agir conforme o seu papel, essa família será estruturada e vencerá este mundo maligno que está aí, sistema maligno, deturpador e destruidor de família, para provocar uma anarquia na sociedade. Mas aqui estamos nós, com a palavra de Deus, dizendo a Bíblia ensina assim, e assim se deve cuidar. Muito bem. Então, esperamos em Cristo que tenha sido uma bênção nessa manhã, através dessa maravilhosa lição, aprendemos sobre a família e o papel de cada membro da família sendo conduzido através da palavra de Deus. Então, Deus e Cristo abençoe vocês. Esperamos aqui que domingo possamos estar aqui. Obviamente que a partir das 14 horas, na reunião do nosso pastor coordenador, daremos assim mais informações aos irmãos como vai proceder a reabertura dos templos a partir de amanhã dentro do estado aqui de Pernambuco. Bom, então
não vamos citar agora, que eu acredito que o pastor também, mas à noite, o culto da família, aí sim, já estaremos aqui com algumas informações, o pastor sentado conosco também, vai passar para você como vai dar essa reabertura dos tempos aqui para podermos contar também com as lives com a quantidade de pessoas agora, fazendo essa oração de agradecimento a Deus por mais uma aprendizagem da sua palavra, mas também agregar aqui alguns irmãos que fizeram as suas petições de oração, como o caso do irmão Alberto Albino, né, pela oração da sua família, Edilson Silva, pela oração também por ele e sua família, Mércio Trabalho, pela oração por ela e sua família, e pela vida espiritual do seu marido. Bem, vamos orar sempre pelo seu marido, né? Também Ana Paula, pela oração da sua família e a saúde do seu marido também. Então vamos fazer isso com muito carinho, orar nesse momento por todas essas petições de oração e também orando, agradecendo a Deus por mais um aprendizado da palavra de Deus, tá bom? Nós vamos orar e passar para o pastor de pedir a bênção apostólica, encerrando assim mais uma escola bíblica dominical nessa manhã, tá bom? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos te louvar por esse momento de concedisse através da tua palavra o grande aprendizado, mas também por essas petições de orações, Pai, dos teus servos, Senhor, em especial por essas irmãs que pela oração do seu marido, Pai, não pela vida espiritual, ou pela saúde do Senhor, e o que o Senhor realmente faça conforme a sua vontade, mas queremos pedir em especial tua bênção sobre todas as famílias da terra, mas principalmente nas famílias cristãs, Senhor, que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que este marido, que essa esposa, que esses filhos, essa família seja uma bênção em tuas mãos, Senhor, e que possamos praticar a tua palavra para ter o nosso patrimônio abençoado, Pai. Te louvamos por tudo nesta manhã. Muito obrigado mesmo, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Queremos assim agradecer a parte tempo dos nossos jovens que têm feito esse trabalho belíssimo para a transmissão dessa live, ao nosso companheiro nesta manhã aqui, o nosso diácono Silvio, segundo dirigente da Escola Dominical 22, ao professor Ricardo, nosso pastor corredor Zé, informando você mais uma vez que a ausência do nosso dirigente da nossa Escola Dominical aqui em G12, o presbítero Emanuel, é porque ele está em trabalho, então por estar trabalhando, por estar conosco nesta manhã. Eu vou fazer também pela vida do Aldemário Júnior, que louvou a Deus conosco nesta manhã, e nós assim louvamos a Deus por sua vida. Bom, a bênção apostólica agora com o nosso pastor, encerrando a Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. E a graça do Senhor Jesus, o amor de